Nesta edição, a entrevista bate um papo a respeito da conectividade e a relação dela com o bem-estar das pessoas. E a reportagem da semana mostra como foi a homenagem pelos 50 anos da FNE realizada na Câmara dos Deputados. O Ministério da Educação aprovou em 2013 o nosso EasyTech. O EasyTech que é hoje para nós talvez a maior grande ação dos últimos tempos que o sindicato fez. A montagem, a criação e de fato a nossa força em cima dessa faculdade de engenharia de inovação. É um curso integral, um curso que as pessoas ficam o dia inteiro. A grade curricular, muito forte. A grade horária, muito forte. A ideia é que nós façamos com isso um curso pequeno, mas de referência para que outras e mais outras universidades e faculdades também possam fazer um curso dessa natureza. Nós queremos colocar no mercado um profissional que tenha ligação direta com a empresa, que tenha ligação com a indústria, um profissional que possa contribuir mais amplamente, um engenheiro muito mais amplo, um engenheiro que possa discutir a inovação em todos os seus campos. Acho que nós estamos num processo dentro do EasyTech bastante forte. Como eu já disse em outras vezes, é a primeira entidade sindical que monta uma faculdade. Na América, nós temos a certeza que esse é um caminho muito bom para que nós possamos contribuir com a educação, dar a nossa contribuição para a sociedade brasileira na questão de educação, de formação de profissionais. Então, meus amigos, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo e que possam estar lendo as nossas matérias, tragam as pessoas para conhecerem o nosso EasyTech. Venha fazer esse curso, venha nos ajudar a fazer do EasyTech um curso cada vez mais robusto. Robusto em alunos capacitados, em pessoas que possam estar contribuindo com a sociedade brasileira. Venha nos ajudar, venha participar conosco, venha entender o que é o nosso EasyTech, a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos falar sobre conectividade, esse vai e vem de informações, como ele afeta a nossa vida. Para conversar conosco, estamos recebendo Ladislau Dobor. Ele é professor titular do Departamento de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Professor, tem uma afirmação sua que diz o seguinte: a conectividade, essa tecnologia proporcionada, na verdade, pela tecnologia da informação, melhora a vida das pessoas. Por quê? Olha, eu acho que a conectividade, a gente tem que pensar o que conecta, né? Conecta as pessoas, sem dúvida, mas conecta conhecimento. Essa conectividade que antes se dava entre pessoas que têm que se reunir, coisa do gênero, ela se dá em base de sinais imateriais, ondas magnéticas, né? O pano de fundo disso é a economia do conhecimento, também conhecido como economia criativa, enfim, várias coisas. Ordem de grandeza. Se eu pego o meu celular, eu posso ter 95% de conhecimento, tecnologia, pesquisa, design, no valor desse produto. Talvez 5% de trabalho físico, de matéria-prima. Então, na realidade, nós temos cada vez mais uma economia imaterial. O principal fator de produção está se tornando o conhecimento. Se você pega um pequeno agricultor, que a gente acha que já é outra dimensão, não é. Hoje o pequeno agricultor está tendo acesso à análise de solo, está fazendo inseminação artificial, está buscando sementes melhoradas, que são pesquisadas pela Embrapa, etc, etc.
Então, na realidade, o principal fator de produção se tornou o conhecimento. O conhecimento é imaterial. O imaterial circula nas ondas eletromagnéticas. Então, não é só conectividade das pessoas. Significa que o principal fator de produção hoje, que é o conhecimento, ele pode se tornar acessível a qualquer pessoa de qualquer parte do planeta, né? Quando você tem, por parte hoje de pequenos agricultores do Quênia, que é uma região muito atrasada, mas já tem o seu celular, e ele consegue ter as informações necessárias para o seu trabalho, acesso à tecnologia, as coisas do gênero, você está melhorando a produtividade dele, você está rompendo o isolamento dele, né, que é talvez o pior problema do pequeno agricultor disperso, né, certo? Você está colocando ele em contato com a totalidade do conhecimento acumulado no planeta e contato também com as pessoas que detêm este conhecimento. Então, de certa maneira, e eu vejo isso como uma revolução extremamente profunda, tão profunda, pelo menos, como a transição da era agrícola para a era industrial, essa transição para a era do conhecimento, em que a conectividade é uma dimensão e a economia do conhecimento, o fato do conhecimento ser o principal fator de produção, é outro fator, né? A isso tem que acrescentar o seguinte: quando a gente está na era agrícola industrial, a economia são bens materiais, né? Os bens materiais têm isso, que se eu te passo o meu relógio, eu deixo de ter o meu relógio. Ou eu ou você somos proprietários desse relógio. Economia chamamos isso de bens rivais. No caso do conhecimento, se você me passa um conhecimento, você continua com ele. Ou seja, se você soma o fato que o principal fator de produção é o conhecimento, que ele é um bem não rival, portanto é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque, e que toda a população do planeta nessa década estará conectada, mesmo os mais pobres, os mais perdidos desse planeta, estão conectados, e portanto com acesso a esse fator de produção, com acesso às pessoas que podem comunicá-lo, você tem um deslocamento radical da lógica econômica, da lógica da organização da produção, até da lógica cultural. Professor, esse aumento de conhecimentos, essa interação maior entre as pessoas, não faz com que também a gente precise gerir melhor essas informações? E se sim, estamos treinados para gerir esse volume grande de conhecimentos, também não gera um pouco de desconhecimento? Você veja que, de um lado, nós temos zilhões de informações sendo produzidas no planeta, e, ao mesmo tempo, se você coloca online, eu quero ter informações sobre tal coisa, é impressionante como instantaneamente te aparece aquilo. Quer dizer, não há só a acessibilidade planetária desse conhecimento. Se geraram instrumentos, né? A gente chama essa evolução hoje de web semântica, né? É uma evolução para um sistema inteligente de busca que é absolutamente impressionante. Te citam um autor, um tema determinado numa conferência, eu vejo, né, muitos dos que estão assistindo estão ali na maquininha, ele já localizou, você vê no olho, né, localizou o artigo, localizou a coisa. Então as nossas próprias ferramentas já nos ajudam aí a organizar esse mundo de informações. O fato que você tem ferramentas de pesquisa que vão identificar naquele texto conceitos que coincidem com aquilo que você está buscando, a tua capacidade de focar, de selecionar, é absolutamente impressionante. Uma fonte que o senhor cita em algumas de suas entrevistas, artigos, é o Atlas de Desenvolvimento Humano Brasil 2013, que é uma parceria da ONU, da Fundação João Pinheiro e também do IPEA, que garante que a vida nos municípios, esse Atlas fala do IDH municipal, é o Índice de Desenvolvimento Humano do município, melhorou. O quanto isso pode ser atribuído à conectividade? É possível mensurar isso? Olha, eu acho que há uma contribuição grande
Porque a conectividade te permite ter acesso à informação. Se você olhar o número de celulares no Brasil, hoje é superior à população do país. O acesso à informação é vital para você ter acesso às outras necessidades da vida, aos outros direitos. Uma publicação da Unesco, que é o Relatório Mundial sobre a Informação, que a Unesco publica, eles têm uma frase significativa. Eles dizem: a pessoa que não tem acesso à informação não saberá como acessar seus outros direitos. Portanto, de certa maneira, é um pré-direito que torna ele cidadão, que lhe dá as capacidades reais de acessar os seus direitos de educação, de saúde, diversas áreas, direitos humanos, o que seja. Né? Então, eu acho que o acesso ao conhecimento é um elemento vital. É interessante notar que, nesses 20 anos cobertos pelo Atlas Brasil 2013, né, ele pega 1991, nós tínhamos 85% dos domicílios estavam com IDH muito baixo, que é abaixo de 0,50, é o buraco realmente. Né? Em 2010, apenas 32 municípios, 0,6%. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e o tema desta edição, conectividade. Estamos recebendo o professor Ladislau Dobor, que está conversando conosco aqui a respeito dos impactos da tecnologia da informação nos dias de hoje. Professor, no bloco anterior a gente terminou aí falando da infraestrutura no Brasil. O quanto os nossos gargalos afetam o avanço dessa conectividade que é tão importante para a sociedade? E aí a pergunta de 1 milhão. Como começar aí a largar esses gargalos? Na lógica econômica desse tipo de infraestruturas, o natural é que elas sejam oferecidas como serviço público, gratuito. Veja bem, as pessoas se espantam de graça. São ondas eletromagnéticas. Se você anda na rua, para usar uma imagem, a rua custa muito dinheiro de fazer uma imagem. Você não paga para andar na rua, pelo menos por enquanto. Agora, o fato da rua ser gratuita permite a instalação de uma farmácia, que vai fazer dinheiro, de um bar, do que seja. As aplicações do conhecimento, fazendo paralelo com isso, podem ser cobradas. A liberdade de acesso ao conhecimento é vital, a livre circulação, como serviço público, certo? É nesse sentido que a Unesco, né, no exemplo que eu dava, né, que eles diziam que é um pré-direito, né, eles dizem como é um pré-direito, deve ser assegurado como bem público, gratuito para todo mundo, porque é o direito de acessar os direitos. Certo? Nesse sentido, eu vejo as infraestruturas como devendo ser gratuitas na circulação, e se uma pessoa tem acesso a diversos conhecimentos e inventa um produto que é interessante, que pode vender, tudo bem. As aplicações do conhecimento podem gerar atividades econômicas, certo? Agora, nós temos os grandes grupos, como aqui a Vivo, a Claro, enfim, a Oi, etc. Enfim, os diversos grupos né? Eles ganham literalmente cobrando pedágio sobre o acesso. Né? Isso gera uma disritmia, porque é como antigamente os senhores feudais cobravam pedágio cada vez que alguém, indo por uma estrada, atravessava as terras. Né?
Esse é um sistema hoje extremamente caro para as pessoas, dificulta a comunicação. Como é que se chegaria a este ideal destes sinais, dessas ondas, desse espectro ser considerado de fato público e ser usado como tal? Olha, por enquanto no Brasil a gente conseguiu evitar o desastre, né? Ou seja, se manteve, foi aprovado por este governo, o marco regulador da internet, que evitou o que queriam os grandes grupos, né? Que querem se apropriar de um bem público, que são as ondas eletromagnéticas, e dizer, essa parte do meu espectro é meu e eu cobro para ter acesso. Eles queriam diferenciar, fazer como na televisão, por exemplo, eu assisto televisão francesa, britânica, BBC e outras, né? Eu tenho que pagar muito dinheiro para ter um acesso a uma TV inteligente, né? Senão vou ficar olhando, escutando o Gugu e, enfim, o Ratinho, coisa do gênero, certo? Na realidade, aqui se trata, em particular no Brasil, de um oligopólio, né? Oligopólio do lado dos celulares, certo? Na linha do Carlos Slim e coisa do gênero, certo? E oligopólio do sistema de comunicação, basicamente 4 famílias, né? Que controlam por subconcessões, o que é ilegal absolutamente, né? Controlam o conjunto do sistema de comunicação no Brasil. A visão do acesso à informação, da comunicação como bem público, a visão da cultura como cultura e não indústria cultural para ganhar dinheiro, coisa do gênero, isso é uma batalha. Certo? Veja a batalha que foi aprovar justamente essa lei do marco regulatório da internet, né? Que assegurou, digamos, o acesso universal. Né? E veja as dificuldades que temos de democratizar a mídia no Brasil. Né? Agora, a gente tem que olhar o lado positivo, que é o seguinte: eu pego Carta Maior, está chegando a 1 milhão de pessoas, não é mais mídia alternativa. Eu posso acrescentar IHU, do Rio Grande do Sul, excelentes conteúdos, né? Mercado Ético, Envolverte, enfim, um conjunto de sistemas que estão saindo em paralelo. E a coisa interessante é o seguinte: o que circula? Como é por retransmissão das pessoas, e não alguém lá em cima que diz, vocês têm que pensar assim, o que circula é o que as pessoas acham que é bom. Veja que isso tem uma dimensão na academia. Né? Eu sou professor. Eu, quando recebo um bom artigo, ninguém é feliz sozinho. A primeira coisa que eu faço é, caramba, fulano tem que ler isso, vou mandar isso para... Mando para um monte de gente. Eu tenho uma rede de cerca de 4 mil pesquisadores, professores, coisas do gênero, certo? A gente faz circular o que é relevante. Então, de certa maneira, o acesso ao conhecimento e à informação passa a se organizar nesses sistemas, hoje alternativos e amanhã dominantes, pela demanda e não pela oferta. Não é porque o senhor Tivita acha que nós devemos pensar assim e os marinhos devemos pensar assim, que se faz a cabeça, literalmente, das pessoas, com esse bombardeio, horas a fio, desde crianças, digamos, desse tipo de conteúdo de cima para baixo. A nova geração está entrando muito mais nos sistemas de acesso à informação e de conhecimento através do computador, né, e de diversas redes, e não aceitando esse tipo de bombardeio centralizado, porque o futuro está indo em outra direção. Professor, prazer recebê-lo aqui. Nosso objetivo foi falar um pouquinho sobre como a conectividade melhora a vida das pessoas, e eu quero deixar as câmeras abertas para suas considerações finais. Olha, eu acho muito bom, digamos, um sindicato trazer essa discussão à tona. Porque não é só a empresa que introduz a inovação, melhor produtividade. Grande parte da produtividade depende de soluções sistêmicas. Como, por exemplo, circulam os automóveis, né? Que hoje a gente pega uma cidade como São Paulo paralisada por excesso de meios de transporte, né? Porque
ou seja, tem que voltar a um sistema público, né, de transporte decente para as pessoas, e a mesma lógica se traz para o sistema de comunicação. Tem algumas infraestruturas que funcionam bem no sistema de produção privado. Eu não vou estatizar produção de camisa e coisas do gênero. Certo? Agora, outras coisas que são infraestruturas que geram a conexão, a conectividade em um conjunto dos atores, essas sim devem ser gratuitas, né? E públicas, e generalizadas de acesso a qualquer parte do país. Obrigado, professor. Sim. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Em setembro, a Câmara dos Deputados homenageou a Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, por conta dos 50 anos de fundação desta entidade, completados no dia 25 de fevereiro de 2014. Quem presidiu a solenidade foi o deputado federal Paulo Teixeira. Para mim, trata-se de grata oportunidade de manifestar o reconhecimento da Câmara dos Deputados ao trabalho desenvolvido pela Federação ao longo desses 50 anos, não só em prol dos engenheiros, mas de toda a sociedade brasileira. Sua trajetória de luta desde a fundação, pontuada por episódios de enfrentamento do regime autoritário, bem como de compromissos com a organização sindical e a volta do Estado de Direito, renova-se a cada dia mediante a aceitação de novos desafios. Entre esses, ressalto o empenho na criação das condições necessárias à implantação de um projeto de desenvolvimento com inclusão social para o nosso país. Não tenho dúvida de que seja este um desejo de todos os brasileiros. Contando com a capacidade técnica e a consciência cívica dos engenheiros, acredito ser possível transformá-lo em realidade, de modo a assegurar melhor qualidade de vida à nossa população. Mais meio século de Federação Nacional dos Engenheiros tem uma história, tem o seu sucesso, teve suas dificuldades, e a Câmara está homenageando nesse dia todos os companheiros e companheiras que no dia a dia faz a vida dessa federação. Teixeira aproveitou para solicitar permissão à FNE para disponibilizar no site da Câmara dos Deputados o documento Novos Desafios, que contém as propostas mais atualizadas da engenharia para o desenvolvimento do país. O pedido foi prontamente atendido. Acho que é um livro muito atual, uma proposta muito, digamos assim, bem formulada, que tem uma visão nacional e que encara os desafios. Então, gostaria de saber se Vossa Excelência me autoriza e vou pedir à Câmara Federal que possa colocá-lo no site da Câmara para consulta de todos os brasileiros, de toda a academia, das empresas. A construção de uma democracia não se faz apenas com leis, se faz com uma ação premeditada. É preciso ter pessoas que tenham a capacidade de se indignar com injustiças, com obras incompletas, com a falta de estrutura, que acreditem na sua capacidade de mudança, é a segunda característica, e a terceira característica, tenham a humildade de perceber que sozinhos não mudam nada. Essa tem sido a tônica do trabalho do Murilo e de todos, para construir um trabalho que escute a todos, que ouça a todos e que tire uma resultante comum que seja aquela que melhor representa a ação da engenharia brasileira na construção de uma democracia. A última década marcou grande mobilização dos engenheiros da FNE, especialmente por meio do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, que foi lançado em 2006 e contém propostas para a retomada da expansão econômica do país. A FNE consolidou-se sobre um projeto de magnitude indiscutível, definitivamente traduzido em 2006 pelo programa
Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Ali já se destacava a necessidade de investimentos na produção e em infraestrutura, com vista à expansão da economia, com responsabilidade ambiental, distribuição de renda e inclusão social. Devidamente atualizado em 2009, por ocasião do 7º Congresso Nacional de Engenheiros, o projeto permanece norteando a atividade da Federação, que assim busca engajar o exercício da profissão em suas diversas modalidades, no objetivo maior de promover o bem-estar e a modernização da sociedade brasileira. Nós que recebemos todo esse material, a gente observa o quanto essa categoria tem contribuído e está contribuindo e irá contribuir mais ainda para que nós possamos vencer os desafios. Composta por 18 sindicatos de engenheiros, a FNE tem articulado a engenharia para discutir as cidades, o enfrentamento da crise financeira, os gargalos que estancam o crescimento e também o legado da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Nós reconhecemos a importância da engenharia no Brasil, meu caro presidente, e conte conosco aqui. Parabenizo mais uma vez o deputado Paulo Teixeira, o deputado Fábio Trade, pela iniciativa de prestar esta justa homenagem. Nós temos muito que fazer ainda. Acho que a nossa federação tem 50 anos de trabalho, de luta, de participação efetiva nas questões da sociedade brasileira. Mas ainda temos muito para aprender, muito para fazer e muito para desenvolver. Eu gostaria de convidar a todos os diretores, presidentes, todos aqueles que nos assistem, a ajudar a nossa federação. Cada vez está mais presente nas questões. A errar menos, a realizar, a participar efetivamente das questões da sociedade brasileira, a ter uma participação efetiva nessa Casa de Leis também, acompanhando os parlamentares, acompanhando os trabalhos, discutindo os projetos e apresentando projetos que, de fato, ajudem o lado profissional e a sociedade brasileira. Para saber mais a respeito da mobilização dos engenheiros por todo o Brasil, acesse o portal da FNE na internet.